Bem, pessoal, toda vez que morre alguém famoso, né, com câncer, né, todo mundo vem aqui procurar e me pergunta muito sobre o tema, né? No caso, é o câncer de pulmão, né? Muita gente pergunta assim, Júlio, existe forma de rastreio, descobrir precoce, né? Eu li na internet que o câncer tem cura, câncer de pulmão, em grande parte, se for descoberto cedo, né? E eu vou explicar para vocês a importância, né, do rastreio e algumas situações que isso é necessário, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o câncer de pulmão há uma ligação muito grande com o fumo, com o tabagismo. Então, a primeira recomendação que a gente dá é, se for possível, né, e a pessoa quiser, ela parar de fumar, porque senão isso vai aumentar e muitas vezes, né, alguns trabalhos botam até 20 vezes a chance de ter câncer de pulmão. Claro que existem muitas pessoas com câncer de pulmão que nunca fumaram, né? Mas esse é o fator de risco independente, então aumenta muito a chance de você ter se você fumar, né? E é essa população que mais se fala do rastreio, né? Hoje em dia a oncologia tem evoluído muito, né? E ela sabe que você consegue tratar e curar grande parte dos cânceres, você descobre de forma precoce. O grande fator é como você vai descobrir de forma precoce se o câncer de pulmão é um dos tumores que inicialmente dão pouquíssimos sintomas, né? E no caso do paciente que já fuma, ele já começa a conviver com sintomas pulmonares, né? De tosse, né? Muitas vezes uma secreção, um pigarro. Então, às vezes, o câncer também desses sintomas ele não percebe, porque ele acha que aquilo tem relação com o tabagismo, né? Até a própria falta de ar, né? Por uma série de consequências que o cigarro dá no pulmão, também o paciente às vezes menospreza e às vezes é um tumor crescendo. Lembrando que a gente no nosso pulmão, tá aqui nosso modelo anatômico, né? A gente tem, né, um volume muito grande, né? E normalmente, né, tem uma coisa que a gente chama a capacidade muito maior do que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, esse pulmão pode ter uma massa crescendo sem você notar para as atividades diárias que você faz, né? Claro que depois de descoberto, o paciente fala, eu notei que eu piorei um pouquinho, né, estava um pouquinho mais cansado, mas normalmente, né, o paciente tolera e segue sem se queixar muito, né? Lembrando também que o cigarro eletrônico, né, que hoje em dia está muito na moda, ele também aumenta uma série de doenças no pulmão, inclusive o câncer. Então, tem substâncias nocivas também no cigarro eletrônico, por isso que tem se debatido sobre a proibição, uma série de regulação sobre ele, né? Então já é uma coisa que a gente sabe, né? Para quem não tem câncer de pulmão, a gente normalmente não fala em rastreio. Claro que existem situações específicas, né? Outros fatores de risco, história familiar que o seu médico vai analisar para ver se no seu caso precisa. Mas na grande maioria das vezes não, né? Hoje em dia, né, para o paciente com fator de risco, em especial o tabagismo, né, de muitos anos, né? A gente analisa até uma tomografia que dá menos radiação. Todo paciente fica preocupado de ficar fazendo tomografia seriada ou anual e o risco, né? A gente sabe que a própria radiação da tomografia pode fazer mal. E quando o paciente fala de fazer periodicamente, ele fica preocupado. Mas hoje já tem modelos de tomografia que você faz uma radiação menor e você consegue avaliar bem, né? Claro que todo exame tem o falso positivo, né? E as tomografias de pulmão às vezes dão muito, tem um nódulo, tem isso, né? Tem uma calcificação. E às vezes o médico não sabe direito o que é, né? Mas também tem, às vezes, falsos negativos, né? Mas geralmente é um exame com uma boa acurácia, né? Então conversa com o seu médico, conversa com o oncologista, conversa com o seu clínico geral. Se você tem esse fator de risco alto, que é o cigarro, né? Ou o vape, ou o cigarro eletrônico. Se não, conversa com o seu clínico geral para ele ver se tem uma história familiar, alguma coisa desse tipo, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Fica atento ao câncer de pulmão, dos mais matam no mundo e é muito frequente também aqui no Brasil. Por isso tem que ficar o alerta, né? Você descobre cedo, você consegue tratar, consegue curar. Às vezes o tumor já avançou e realmente a grande parte com metástases, em especial no cérebro, que é muito comum de dar, às vezes você não consegue ter uma cura dessa doença. Espero que tenha ajudado.